Concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui então, né? Não, gente, do jeito que eu prometi para vocês, né? Essas aulas agora, né, vão ser para quê? Justamente para poder alinhar nosso conhecimento que diz respeito à orientação a objetos. Sei que tem a maioria dos alunos que chegam aqui no nosso conteúdo sem manjar, sem entender legal de orientação a objetos, entendeu? Mas também não obrigo que vocês aqui assistam a aula, tanto que eu estou dando completa liberdade. Olhou aqui, né? Tem as aulas ali listadas, orientação a objetos. Vá para a aula que está escrito o quê? Introdução ao ML. Beleza, então, bacana se você conhecer, se você já tiver as manhas de trabalhar com orientação a objetos. Por quê? Novamente, não tem como trabalharmos com o ML sem que você domine orientação a objetos. Pronto e acabou. Tudo bem? Não tem como, não tem como, não tem como. Tá bom? Então, se você domina, vá para a introdução ao ML. Não domina? Pega teu café, pega teu chimarrão, aquele energético maroto, não é verdade? Ou então tua Coca-Cola, senta aí de frente ao computador, de frente à sua tela, à sua televisão de casa, que eu sei que você assiste aula daí também, e vamos trabalhar nesse negócio aqui, ok? Vamos lá então. Quando que começa então a ideia de nós trabalharmos com orientação a objetos, né? Quando afinal de contas que inicia? Quando, afinal de contas, você começa a pensar na orientação a objetos? Gente, de uma forma muito clara, muito clássica, tá? Isso vem justamente da necessidade de representarmos coisas, componentes, objetos, sentimentos que existem no mundo real dentro de um sistema computacional. É isso que você tem que colocar já logo na tua mente nesse exato momento. Por quê? Se você for pensar na análise estruturada, se você for pensar basicamente o quê? Em uma análise mais formal. Joia, o que você tinha em uma análise estruturada, o que você tinha então em uma análise mais formal, prévia que nós tínhamos, que existia no mundo, certo? Esse tipo de análise lidava justamente com a capacidade que você tinha de trabalhar com entidades apenas. Como assim entidades? Somente pegar uma coisa que tinha no mundo real, armazenar esses dados em algum tipo de local, que é onde a gente entra, inclusive, né, com a nossa abordagem relacional, ali, não seria isso no meio do assunto, né? A partir da década de 70, quando simplesmente o nosso COD resolveu armazenar dados nesse formato, e simplesmente essas características que você... E simplesmente esses objetos, esses sentimentos, essas coisas que existem no mundo real, começaram então a ser armazenados somente com propriedades. Propriedades, então, que começaram a ser chamadas de quê? Atributos. Só que o pessoal começou a reparar uma coisa bem interessante. Se você pega como, por exemplo, no mundo real, professor Gabriel Pacheco, né? Você está ali trabalhando e olha professor Gabriel Pacheco. Pensa no professor Gabriel Pacheco. Beleza? O professor Gabriel Pacheco tem somente propriedades, tem somente características, somente atributos? Vamos colocar assim, olho castanho, 1,78 m, entenderam como? O peso, que eu não vou contar aqui de jeito nenhum, que eu tô pesado pra caramba, data de nascimento, telefone, nome, CPF, e-mail. As disciplinas que eu trabalho? Não, o professor Gabriel Pacheco não tem única e exclusivamente essas características. O professor Gabriel Pacheco também possui o quê? Operações, métodos, coisas que eu consigo fazer quando eu estou atuando como professor. Tudo bem? Então foi pensando nisso que o pessoal criou a orientação a objetos, certo? Orientação a objetos que veio inclusive de uma galerinha da inteligência artificial, por incrível que pareça, né, veio da galera da inteligência artificial, onde eles começaram a pensar o seguinte, bicho, se existe alguma coisa no mundo real que eu tenho que colocar isso de uma forma sistemática, tenho que colocar isso em um computador, tenho que armazenar esses dados em algum lugar, eu tenho que fazer isso, adivinha como? Adivinha como? Armazenando tanto as características, as propriedades que essa coisa tem do mundo real, entendeu? Como também o quê? Como armazenar também, beleza, daí que veio o esquema, né? Armazenar também os métodos. Tudo bem? Armazenar também o quê? Exatamente, gente, isso aí, né? As operações que aquele objeto que existe no mundo real pode fazer em um sistema. Daí nasce a orientação a objetos. Por que então a orientação a objetos acaba nascendo nesse exato momento? Simplesmente porque a análise estruturada, ela não representa, gente, a análise estruturada não representa o mundo real. Pronto, acabou. No mundo real, os objetos, no mundo real, os componentes, as coisas que existem no mundo, elas não têm só propriedade. Não é só propriedade que acontece aqui. No mundo real, essas coisas possuem propriedade? Com certeza. Elas possuem atributos? Com certeza. Possuem características? Sim. Mas elas fazem coisa, entendeu? E essas coisas também precisam ser consideradas.
Tivemos também o que nesse exato momento histórico? Uma necessidade de maior aproximação entre sistemas de informação e mundo real. E isso aqui começou a acontecer no final da década de 80, início da década de 90, tudo bem? E por que, inclusive? Porque o ser humano pensa em objetos. A gente não pensa basicamente somente no quê? Na propriedade daquele ali. Como, por exemplo, se você olha para um carro ele tem propriedades? Tem. Primeira propriedade que você tem do teu carro. O teu carro tem 4 rodas. Pacheco, o meu tem mais, tem um step. Deixa de ser ridículo, não estraga meu exemplo não. Bacana? Então, um carro tem 4 rodas? Tem. Teu carro pode ter 2 portas ali no mínimo? Pode. Um carro tem farol? Tem. Mas veja que um carro, quando você anda no teu carro, ele tem coisas que ele pode fazer. Não tem? E quais que são essas coisas que esse carro pode fazer? Um carro ele vai frear. Então ele tem também o freio como objeto, como atributo. Não é isso que acontece? Um carro também ele anda. Então nesse exato momento veja que não somente o fato dele ter um freio, ele tem uma operação. Ele tem o que também? Ele tem inclusive um método, algo que ele consegue realizar. Como por exemplo, o teu carro anda. Básico, né? Parar para pensar nisso, mas é isso que eu estou te falando. Um carro tem outro objeto, outra característica aqui também. Característica não, mas o carro tem também outro método, outra operação, que seria o quê? O carro também transporta pessoas. Tá vendo como é que acontece? Bem bacana parar pra pensar nisso, né? Não é legal? Pô, Pacheco, bem legal mesmo, né? É daí realmente que surge a orientação a objetos? É daí, gente. O ser humano pensa em objetos. O ser humano atua por objetos. Não adianta, não tem como. Beleza, então, bacana. Agora, o que é, afinal de contas, esse esquema da gente trabalhar com a orientação a objetos? O que é, afinal de contas, esse esquema da gente trabalhar com a modelagem orientada a objetos? A sua modelagem orientada a objetos, se você for bem reparar, ela torna-se então uma fronteira, a modelagem de uma forma geral, né? Até mesmo a modelagem estruturada. Ela torna-se então uma fronteira entre a engenharia de software e o desenvolvimento de software. Entenderam isso? Por quê? A engenharia de software, você está ali compreendendo, afinal de contas, como você vai modelar, montar, estruturar teu software, para que depois você entre no desenvolvimento de software, e aí sim teu desenvolvimento de software faça o quê? Coloque aquilo em linha de código. Então a tua modelagem entra literalmente como essa fronteira. Belezinha? E é uma fronteira que faz uma ligação, né? Tanto que eu vou colocar para vocês aqui, ó, não somente fronteira, mas entra literalmente como o quê? Um link entre a engenharia de software e o desenvolvimento. Bacana? Tanto que nesse exato momento, poxa, temos ali um par, né, de parceria, um par gigante de parceria, que seria então o RUP e a UML? Sim, mas a galera vai falar, cara, o RUP é independente. É independente, você consegue utilizar o RUP, entendeu? Independentemente da UML, você consegue utilizar o RUP independentemente da orientação a objetos, mas o que aconteceu com o RUP? Quando eles estavam desenvolvendo, estruturando o nosso processo unificado, gente, eles estavam pensando literalmente na UML, na orientação a objetos. Então não tente utilizar RUP sem orientação a objetos, sem UML. Para a galera que não sabe o que é RUP, vou pedir inclusive, né, agora aqui nesse exato momento, que você faça o que? Até mesmo na sua estrutura de estudos. Trabalhe inicialmente com ciclo de vida e processos de software, né, e projetos de software também, onde RUP é uma dessas abordagens, depois vem para cá. Pode ser? Acho que fica mais legal, fica mais didático para você poder aprender. E a UML é completamente inserida no conceito de orientação a objetos. Então, pô, vai estudar o UML? Vou. Primeira coisa que você vai fazer, você vai aprender, você vai mandar bem, você vai dominar a orientação a objetos, pronto e acabou. Bacana, show de bola, tá legal para vocês? Beleza. Então, a minha modelagem orientada a objetos, o que ela faz, afinal de contas? Primeira coisa que ela vai fazer, ela modela os objetos do mundo real com correspondentes em software. Tá joia? Essa é a ideia principal, né? Modelar o que tem no mundo real e vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com aquilo que eu vou implementar em relação a um software. Fornece uma maneira mais natural, intuitiva de ver o processo de programação, modelando objetos do mundo real, seus atributos e comportamentos. Então, seus atributos por quê? Atributos entram, então, como as propriedades
que nós temos, as propriedades literais que nós temos de uma orientação a objetos, e os comportamentos entram literalmente como os nossos métodos. Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo pegou isso aí? Beleza, né? Busca a estrutura do problema e não apenas da informação. Por quê? Se você está buscando a estrutura da informação, você vai trabalhar com estruturado. É só você pegar lá, modelar um monte de entidade e pronto. Agora, se você quer saber como que o problema está sendo trabalhado, o que o pessoal está executando realmente dentro ali de um sistema, vai por orientação a objetos. E claramente, por final, identifica em objetos os elementos importantes do domínio do problema, que tratam com dados e possuem funções que podem operar os respectivos dados, que serão justamente o quê? Seus métodos, suas operações. Maneiro? Bom demais da conta? Agora vamos trabalhar. Vantagens que você tem quando você começa a trabalhar, então, com a orientação a objetos, quando você começa a trabalhar, então, com uma modelagem orientada a objetos, quando você começa a trabalhar, então, com uma análise já direcionada e orientada a objetos. Bicho, primeira vantagem que você já vai ter aqui para mim, que hoje é literalmente, hein, uma característica fundamental que nós temos, né? Que é o reuso de software, para não ter que ficar desenvolvendo um monte de coisa ali do zero, definitivamente é o quê? Maior componentização. Você consegue literalmente criar diversos componentes, entenderam? De uma forma muito mais aprimorada, de uma forma muito mais mesmo aprimorada, quando você está trabalhando com orientação a objetos, tá? Beleza? Onde seus componentes, inclusive, tornam-se o quê? Mas seus componentes podem ser ali suas classes, que você vai trabalhar com eles, e essas classes você faz o quê? Você instancia uma classe, você tem um objeto para trabalhar com ela. Facilidade geral de manutenção, justamente por conta desse reuso, dessa componentização padrão que nós temos. Maior reaproveitamento de código. Cara, tá vendo que os três primeiros aqui estão literalmente relacionados ao quê? Engenharia de reuso, né? E melhor gestão do desenvolvimento. Pois, aqui quando você estiver trabalhando com o teu desenvolvimento de software, nós veremos que, por exemplo, se você for trabalhar com orientação a objetos, modelando orientação a objetos, é claro, com o ML você não vai usar outra coisa para poder fazer isso, cara, você consegue identificar claramente, ok, quais que são as classes que você vai trabalhar, classes que a partir de agora eu quero que você já pense que são literalmente aí as nossas formas, né? Literalmente, tá, gente? Esse é o melhor termo que eu trago para vocês do que é classe, né? Uma classe é uma forma na qual você vai começar a trabalhar, ok? Na qual você vai começar a desenvolver, inclusive, objetos que você precisa ali para o desenvolvimento do teu software. E quando você fala de pacotes, você está fazendo o quê? Literalmente, então, agrupando, ó. Agrupando, barra, organizando suas classes com outras classes afins. Que massa, Pacheco! Desvantagens. Entendimento de conceitos extremamente complexos. Essa desvantagem que a gente vai matar agora. Já pode ficar tranquilo. E também o desempenho em tempo de execução, não é? Muito padrão, por incrível que pareça, por conta das variáveis, né, que nós acabamos inserindo ali em relação a uma orientação a objetos. É muito padrão mesmo, tá? Que um software desenvolvido orientado a objetos seja um pouco mais lento ali, né, do que um software estruturado. Por quê? Tu tem mais variáveis ali no meio do circuito. Belezinha, pegaram esses termos iniciais? Entenderam mesmo esses termos iniciais? Se vocês entenderam esses termos iniciais, vamos começar aqui a trabalhar com outros termos. Por quê? Primeiro ponto, estou modelando um sistema orientado a objetos. Estou tentando compreender, estou tentando botar para jogo algo orientado a objetos. Primeira característica que você tem que levar em consideração é a sua capacidade de abstração. Joia? Abstração que inclusive é definido com o quê? Como a habilidade, a capacidade que você vai ter de enfocar os aspectos mais importantes de um objeto. Abstraindo então o que aquilo que realmente o teu objeto precisa representar no mundo real, sendo colocado em um sistema computacional, ok? E ignorando suas características internas, o que? A visão interna, né? Muito legal, né? Cara, como assim, Pacheco? O mais importante, porque afinal de contas eu tenho que lidar com essa característica da abstração? Porque quando você está, afinal de contas, modelando algo que vai representar um objeto,
futuro no mundo real, você tem que literalmente saber, cara, e aí? Um objeto do tipo professor. Joia? O que ele tem que ter, afinal de contas, ali, vamos colocar de atributos? Minimamente um nome, um CPF, a disciplina que ele trabalha, joia? Mas será que um objeto do tipo professor eu tenho que trazer à tona o título eleitoral dele? Não faz sentido. O que você saber do meu título eleitoral vai diferenciar minha qualidade de aula? Entendeu como? Um professor de curso preparatório, será que eu preciso saber a CNH do cara? O que vai fazer diferença para um sistema computacional como o nosso aqui do TEC, você saber ou não a CNH do Pacheco? Se é do tipo A, B, se é do tipo C, pô, não vai fazer diferença nenhuma. Entenderam como é que funciona isso? Então a tua abstração é justamente essa capacidade que você vai ter de falar o quê? Eu estou tirando de um mini-mundo aquilo que realmente é importante, entendeu? Estou desconsiderando, literalmente o quê? Desconsiderando aquilo que não é importante. Só que quando você começa a trabalhar com essa abstração, para que você tenha uma modelagem de dados adequada, o que vai acontecer? Vai acontecer, menina, que simplesmente você vai se deparar, literalmente, com objetos do mundo real. Como assim objetos do mundo real? Professor Gabriel, professor Pedro Henrique, aquele abraço, meu grande brother aí da língua portuguesa, não é verdade? Professor Vitor, professor Rogério, entenderam como? Quando vocês começarem a trabalhar com esses objetos, vocês verão então que existem objetos que possuem não somente atributos que coincidem um com o outro, como inclusive operações, métodos, coisas que esses objetos do mundo real podem fazer e que também coincidem. E que naquele exato momento começa então a valer muito a pena você pegar e criar uma estrutura para identificar esses mesmos objetos como do mesmo tipo. É quando nasce então o nosso conceito fundamental da orientação a objetos, que é o quê? O tipo. O tipo que na verdade aqui, ó, se for para poder chamar, eu gosto de chamar de tipo de objeto. Isso é o tipo de objeto. Por quê? O tipo de objeto segue uma mesma estrutura e define o que chama-se do quê? De um tipo abstrato de dados. Tá bom? Para poder pensar. Todos os professores que nós temos aqui no TEC, né? Vamos colocar aí o PH, o Pacheco, o Vitor, aí o Almeida, não é esse que vai trabalhar? Todos esses objetos que nós temos aí, que são objetos do tipo professor. Nesse exato momento, todos nós temos temos CPF. Não é o mesmo, né? Mas temos CPF para nos identificar, não é? Temos nome, temos endereço, um endereço de e-mail. Pô, tem. Temos as disciplinas que nós trabalhamos. Beleza, temos afinal de contas ali data de nascimento. Mais do que isso, temos afinal de contas métodos que são as mesmas coisas que nós fazemos. Todos nós, afinal de contas, estruturamos materiais, comentamos questões de forma exclusiva, né, aqui para os senhores no TEC Concursos. Cara, é isso mesmo que acontece, Pacheco. Gravamos videoaulas? Podemos ministrar cursos presenciais também? Sim. Veja que nesse exato momento você tem em mãos o quê? Nesse exato momento você tem em mãos o quê? Um tipo objeto. Esse tipo objeto é um tipo objeto professor, trabalhando em cima do quê? De uma estrutura, com um conjunto de definições de operações que afetam essa estrutura. Serve para se definir um padrão de modelo, e esse padrão de modelo é muito legal, por quê? Porque esse padrão de modelo atua justamente, diretamente, na implementação de um tipo que vai ser a tua classe. Classe que cria o quê? Com suas operações, um componente autônomo para o sistema. Beleza? Então, como que eu começo a trabalhar com esse esquema todo para ter uma classe? Primeiro ponto que você vai ter é a definição do seu tipo. Beleza? Então, você tem um tipo de objeto identificado no mundo real. O que você faz nesse exato momento? Nesse exato momento, criatura divina da minha vida, você vai então definir uma classe. Uma classe que eu quero que literalmente você pense na seguinte característica, é uma forma. Entenderam como? Só que é uma forma que veio de onde? Veio das definições do tipo de objeto que você identificou previamente.
Então aquela forma vai servir para desenvolver objetos no futuro. Tanto que aquele esquema que a gente fala, o que, que é o objeto? O objeto é uma classe que foi instanciada. O objeto é uma instância das definições de uma classe. E você cria essa classe literalmente como uma forma, como um padrão pré-definido, para que todas as vezes que você tente criar um objeto do mundo real na tua base de dados, no teu sistema, você tenha um padrão pré-estabelecido. Tudo bem? Então qual que é a relação que eu quero que você coloque aqui na tua cabeça? Você tem então na orientação a objetos a classe. A classe é o quê? Uma forma, um padrão pré-estabelecido, um padrão pré-definido. O que, que é o objeto? É algo que você desenvolveu baseado nessas características dessa classe. Tanto que quando você está trabalhando em um desenvolvimento de software, você está manuseando, você está fazendo alguma coisa, você não está manuseando a classe. Não é a classe que está realizando uma aula, não é a classe que está escrevendo um material, não é a classe que está, classe professor, né? Comentando uma questão. Quem é que está fazendo isso? É cada objeto que você tem, que é um objeto do tipo professor que foi instanciado com base nesse padrão. Beleza? Então vamos para a definição aqui de classe. Classe representa o que? Uma categoria. É o modelo inicial a ser utilizado e trabalha diretamente com a abstração, que define um tipo de objeto e o que determinado tipo de objeto tem dentro dele. Isso é a tua classe. Identifica um grupo de objetos com as mesmas características, bacana, e trata-se do quê? De um conceito. E eu quero que você pense só na seguinte característica, se for para poder comparar, ok? Uma classe seria o quê? Aqueles programas do governo que nós temos aí, Minha Casa Minha Vida, onde os caras estão entregando diversas casas em um mesmo condomínio, que são casas idênticas. Para cada uma daquelas casas, não temos, afinal de contas, aí uma planta da casa? Temos sim, Pachecão, temos a planta da casa. Você mora na planta da casa? Não, eu moro na casa. Então você não mora na classe. Não é a classe que atua no teu sistema. A classe serve somente como um padrão. Você mora, sabe onde? Você mora em um objeto. Um objeto que foi desenvolvido baseado justamente na respectiva classe. Olha que maravilha. Quando você fala da classe professor, não existe a classe professor Gabriel Pacheco. Não. Existe o quê? A classe professor que serve como base conceitual, base teórica, para que eu consiga então instanciar um professor, criar um professor, que é o professor Gabriel Pacheco, que é o professor PH, que é o professor Vitor e assim por diante. Entenderam como é que funciona então? Beleza? Pacheco, e como que afinal de contas eu crio esse objeto com base na classe? É onde vem o teu termo chamado o quê? Instância. Você instanciou um objeto, é só que você criou um objeto com base na classe. Gente, tem gente que começa a desenvolver Java, começa a desenvolver em Python, sem ter noção desses termos. Aí vai falar assim, parou, sério, não tô brincando. O cara senta, pô, eu vou desenvolver em Kotlin aqui, né? Pra poder desenvolver umas paradas legal aqui, o meu app que eu vou sentar, pô. Bicho, não funciona assim. Você tem que saber esses termos. Então, pela definição, o que vai ser o objeto? São os membros ou exemplos de uma categoria. Quem é a categoria? A categoria que é considerada a tua classe. Os objetos podem executar seus métodos. Classes não executam métodos. Por quê? Classe é uma pegada conceitual. Classe é uma pegada conceitual. Pronto e acabou, beleza? É assim que funciona. Todo mundo entendeu, não é? Beleza, então. São instâncias das classes, do jeito que eu falei, e possuem os atributos relativos à classe. Bacana. É caracterizado por um conjunto de operações também e um estado, que armazena os efeitos das operações que o objeto é capaz de realizar. Lembrem-se, classe não realiza método. Classe não faz absolutamente nada. Quem é que faz as coisas aqui dentro? Quem faz as coisas aqui dentro são o quê? Os objetos. Tudo bem? Aqui é que está a casa. Onde você pode pegar a mesma classe, que é uma planta de uma casa, um projeto de uma casa, e fazer o quê? A casa 1, que é o teu primeiro objeto baseado na classe, na classe casa. Você pode ter o quê? O objeto casa 2, que seria um segundo objeto baseado na classe casa, cada um com sua característica específica. Tanto que o endereço da casa 1 não é o mesmo da casa 2. Ah, Pacheco, tá no mesmo condomínio, deixa de ser louco. Deixa de ser louco.
Tá bom, dentro do condomínio tá identificado o quê? Casa 1 e casa 2, e a rua também é diferente. Uai, bacana? Temos então a casa 3, que vai ser o que então? A casa 3 que é colocada aqui nesse exato momento, justamente com essa peculiaridade, essa característica de termos o quê? Ela foi também instanciada com base na classe casa, e temos a casa 4, que também foi o quê? Também foi instanciada com base o quê? Na classe casa. Belezinha, bacana. Agora, aquele esquema, todo e qualquer, olha, vocês estão vendo eu falando, né? Todo e qualquer o quê? Todo e qualquer objeto vai ter então o quê? Vai ter então um atributo, que é uma propriedade, uma característica, e vai ter também um método, uma operação ou um comportamento. Joia? Como, afinal de contas, isso é modelado? Isso é modelado com base na classe inicialmente. Então você modela a classe para que posteriormente você faça o quê? Instancie o objeto com base naquele modelo criado que é a tua casa. E aqui a gente já apresenta para vocês aí a primeira pincelada que nós temos relacionada ao nosso conteúdo do que seria aí então uma classe. Uma classe basicamente ela vai ser então mostrada com qual característica? Seu nome, aqui em cima, então você tem a classe casa, ok? Segunda divisória que você tem da tua classe, você tem então seus atributos e propriedades, tudo bem? Que são que então os atributos e propriedades? São as características que você pode trabalhar com os respectivos atributos instanciados a partir de uma respectiva classe, ok? E em um terceiro aqui, ó, são o quê? Vou colocar aqui, ó, atributos. E aqui você vai ter o quê? Os seus métodos. Olha lá, ó. Métodos. Colocado aqui então em uma terceira divisória. Belezinha? Joia, né? Nome e tipo de dado que o objeto armazena não é obrigatório aqui nesse exato momento. Belezinha? E dali em diante na sua terceira divisão? Na sua terceira divisão você vem com seus métodos, suas operações ou comportamentos. A OML utiliza, né, pra gente aqui o padrão operação, mas podem ser métodos, comportamentos, se você estiver trabalhando com a própria análise orientada a objetos aí abstraindo a vida dela da OML, que é basicamente a atividade que um objeto de classe pode executar. Podem receber parâmetros e retornar valores, não obrigatoriamente, mas podem, ou seja, é uma possibilidade, né, deles receberem coisas e retornar alguma coisa, ou pode simplesmente fazer uma atividade necessária ou realizada em um sistema. E trata-se de um conjunto de instruções que são executadas quando o método é chamado. Aqui embaixo, tá vendo? Qual que é o método que eu tenho aqui então? Uma casa pode então abrigar pessoas. Bacaninha? Povo lindo da minha vida, primeira aula aqui da nossa parte de modelagem orientada a objetos, aqui de conceitos de análise orientada a objetos também, concluído. Vou ficando por aqui, aquele grande abraço, volta daqui a pouquinho que ainda temos muita coisa para ser trabalhada aqui no nosso curso. Aquele abraço, gente, até já, hein? Tchau!